Então agora a gente passa para a fase de maturação. E essa fase talvez seja a fase mais longa da amelogênese. Ela perfasa aí em torno de 2/3 do tempo de formação do esmalte. Essa fase de maturação, então, vai ser literalmente o momento de endurecimento do esmalte, aonde a gente vai ter, então, os cristais que haviam sido depositados lá na fase secretora, eles aumentando em espessura. É importante a gente observar que não está havendo uma deposição de novos cristais, mas sim o aumento da largura dos cristais que foram depositados lá na fase secretora. E é exatamente isso que está representando essa imagem para vocês que eu mostrei lá na fase secretora, aonde a gente tem à esquerda a presença dos cristais mais jovens, recém-depositados, e à direita, então, a gente tem um esmalte mais maduro, aonde os cristais, então, eles têm realmente uma espessura maior. Então agora a gente vai começar a mexer naquelas porcentagens de conteúdo inorgânico, material orgânico e água para chegar então no nosso esmalte final contendo 97% de conteúdo inorgânico, 1% de material orgânico e 2% de água. No entanto, como a gente vai mexer na questão da porcentagem, da proporção, isso quer dizer que a gente vai ter que começar a remover a parte de material orgânico e o fluido do esmalte para a gente começar a aumentar o conteúdo inorgânico propriamente dito. E é isso que vai começar a acontecer nessa fase. O material orgânico, o fluido do esmalte, ele vai começar a ser substituído por conteúdo inorgânico. Só para lembrar vocês, o quadrado à direita, né, dessa imagem que aparece na tela de vocês, eram as proporções que a gente tinha de cada conteúdo presente no esmalte na fase secretora. E à esquerda são as proporções, então, do esmalte final. Então vamos dar uma olhadinha o que acontece com a morfologia da célula nessa fase de maturação. Então, quando a gente falava lá na fase secretora, nós comentávamos dessas duas células que estão aqui, a célula 3 e a célula 4. Agora, na fase de maturação, a gente vai trabalhar em cima da morfologia da célula 5 e da célula 6. E tem uma característica que se deflagra de cara aqui, né? Que a altura do ameloblasto, ela reduz bastante nessa fase de maturação. Além disso, olhem aqui no citoplasma a quantidade de organelas em detrimento à quantidade de organelas que nós tínhamos anteriormente. Uma quantidade bem menor agora de organelas. Se vocês quiserem olhar também, aqui tem elas no maior aumento, ó. Coloquei para vocês. Se a gente olhar ainda o volume dessas células em detrimento ao volume que a gente tinha antes, a gente tem um volume celular muito maior na fase secretora do que a gente tem agora. Então, nessa fase de maturação, se torna característico da morfologia celular as células ficarem mais curtas, ficarem com um volume menor e uma quantidade de organelas menor. Então vamos entender um pouquinho agora da atividade desses ameloblastos nessa fase de maturação. E como a gente já tinha falado anteriormente, a função que essas células vão ter agora é remover grande parte do material orgânico, grande parte da água e permitir então que a porção inorgânica se torne mais proeminente na estrutura do esmalte. Então, estudos têm demonstrado que durante a fase de maturação, os ameloblastos eles vão ter uma morfologia cíclica. Eles vão alternar entre uma morfologia que a gente está enxergando desse lado, que a gente chama de bordas lisas, porque aqui a gente tem as bordinhas dele na extremidade, então distal, as bordas elas são mais lisas, alternando então para um ameloblasto de bordas pregueadas, que são essas bordas pregueadas que vocês estão visualizando aqui, ó. Então ainda é discutido o quanto que a célula ela faz esse ciclo, né? Indo do ameloblasto de borda lisa para o ameloblasto de borda pregueada e vice-versa, fazendo esse ciclo de modulação. Tem algumas espécies que têm apresentado essa alteração de 8 em 8 horas, então quer dizer que uma célula ciclaria de borda lisa para borda pregueada 3 vezes em questão de 24 horas. Mas ainda existe muito debate em relação a isso. O que nos interessa mesmo é a gente saber o que realmente está acontecendo para que a matriz orgânica ela seja absorvida, permitindo então a deposição de
maior quantidade de material inorgânico nesse esmalte, permitindo então o aumento de largura dos cristais já presentes nesse esmalte. Então, além dessa característica que a gente falou a respeito do pregueamento na extremidade distal do ameloblasto, uma segunda característica que faz com que eles sejam diferentes é a permeabilidade do complexo juncional de ambos. No caso do ameloblasto de borda lisa, o complexo juncional proximal ele continua impermeável, mas o complexo juncional distal dele se torna permeável. O contrário vai acontecer no ameloblasto de bordas pregueadas, onde a gente tem o complexo juncional distal sendo impermeável e o complexo juncional proximal sendo permeável. Como um terceiro fator importante, então, os ameloblastos de borda pregueada, eles vão ter uma quantidade considerável aí de lisossomos e o conteúdo desses lisossomos, então, vai ser extravasado para o esmalte em formação. Esses lisossomos contêm o que? Enzimas, e enzimas que vão clivar as proteínas que formam a matriz orgânica do esmalte. Fragmentando essas proteínas, elas conseguem então ter uma maior mobilidade e conseguem ser removidas do esmalte com a maior facilidade, absorvidos pelos próprios ameloblastos. Além disso, na membrana plasmática dessa extremidade aqui distal dos ameloblastos de borda pregueada, eles vão conter proteínas de ligação ao cálcio e adenosinotrifosfatase. São estruturas para que se consiga realizar o transporte de cálcio para o ambiente extracelular. Então essa célula, ameloblasto de bordas pregueadas, ele vai estar fazendo um fluxo grande de íons cálcio para a região da matriz, permitindo então que esses íons cálcio eles sejam incorporados nos cristais formados por fosfato de cálcio. Então, a partir dessas características dos ameloblastos de bordas pregueadas, aonde então ele vai estar liberando enzimas lisossômicas para a região da matriz do esmalte, ele vai estar aumentando a concentração dos íons cálcio para promover o processo de mineralização, a gente começa a entender por que é importante que esse complexo juncional que está aqui seja impermeável, para impedir que esse conteúdo, íons cálcio, enzimas lisossômicas, eles passem para essa região aqui. É importante que esses constituintes, eles fiquem retidos nessa região aqui. E quem auxilia nesse processo, então, é essa impermeabilidade desse complexo juncional que está aqui. Então, esse acréscimo de mineral que está acontecendo na região do esmalte, ele começa a promover uma acidificação do ambiente. Então, o pH ele começa a decair. E essa decaída do pH, ela começa, num determinado ponto, a ser muito ruim para o esmalte. Primeiro, a questão de tornar o ambiente muito ácido faz o processo contrário à mineralização, provoca então uma desmineralização da estrutura do esmalte. Então tem que haver um controle em função do processo de mineralização. Segunda questão também importante com relação ao pH ácido. As enzimas que são extremamente importantes agora na fragmentação das proteínas que compõem a porção orgânica do esmalte, elas têm uma atuação melhor quando o pH ele está neutro ou levemente acidificado. Então pHs muito ácidos vão também provocar uma redução da atividade dessas enzimas. Dessa maneira, a partir do momento em que o pH ele começa a decair muito em função do processo de mineralização, essa caída no pH leva e estimula os próprios ameloblastos a começar a secretar bicarbonato de sódio nessa região. E ao secretar, então, bicarbonato de sódio nessa região, eles começam a fazer a elevação do pH. O pH ele começa a se tornar mais alcalino. Bom, e a partir do momento, então, em que acontece o ciclo de modulação, aonde o ameloblasto de borda pregueada, ele se converte, então, em um ameloblasto de borda lisa, a gente tem que lembrar que nessa região aqui, o complexo juncional ele é permeável, que é uma característica desse ameloblasto. E isso permite então que aqueles fragmentos de proteínas que foram gerados a partir da atividade lisossômica, esses fragmentos eles vão entrar aqui entre as células, entre os ameloblastos. E eles vão ser geralmente absorvidos nessa região mais lateral. A gente chama de região basolateral
do ameloblasto. Dessa forma, a gente consegue perceber que a incorporação dos íons minerais, ela acontece de forma bastante ativa no ameloblasto de borda preguiada. É nesse momento, quando ele está nesse momento, que acontece então uma maior incorporação dos íons minerais aos cristais. Então, como um último ponto que eu gostaria de salientar para vocês durante a fase de maturação e que talvez vocês até tenham percebido, é o ressurgimento da lâmina basal aqui, ó, entre o esmalte em formação e os ameloblastos. Tá aqui ela representada em laranja para vocês. Na verdade, essa lâmina basal, que é secretado pelos próprios ameloblastos, é uma lâmina basal atípica. Não é aquela que a gente está acostumada a trabalhar e que eu falei para vocês nas aulas anteriores. Essa lâmina basal, ela vai conferir sim a adesão dos ameloblastos à estrutura do esmalte. Acredita-se que ela também vai estar mediando trocas entre os ameloblastos e o esmalte, auxiliando nessas fases de maturação, além de ser possivelmente uma forma de comunicação para a célula de como é que está esse esmalte. E aí, pessoal, a gente finaliza a fase de maturação, indo então para a fase de proteção. Então, na fase de proteção, novamente esse ameloblasto passa por alguma alteração morfológica. E ele está representado aqui pelo número 7 para nós. E a gente consegue deflagrar já na hora que ele se tornou então uma célula cúbica, em relação à fase anterior, que era a fase então de maturação, que era essa morfologia que a célula tinha. Então a célula perdeu muito em altura, se convertendo então numa célula mais cúbica. Nesse momento também a gente tem a formação do epitélio reduzido do esmalte, que vai revestir a coroa até a sua erupção na cavidade oral. E aí, pessoal, a gente finalizou todos os processos relacionados com a formação do esmalte. Então, pessoal, nós concluímos a melogênese, onde a gente perfez então todas as fases dessa melogênese. A gente iniciou lá pela fase morfogenética, aonde foi estabelecido naquele momento o padrão da coroa dentária. Depois a gente teve então a fase da diferenciação, aonde a gente trabalhou com as células do epitélio interno do órgão do esmalte se convertendo em ameloblastos. Depois essas células então ficaram prontas para iniciar o processo de secreção da porção orgânica do esmalte e iniciar então o processo de mineralização. Depois a gente passou para a fase de maturação, aonde esse esmalte então ele foi incorporando cada vez mais a sua porção inorgânica e retirando a sua porção orgânica. E por fim a gente passou então para a fase de proteção, literalmente uma fase em que o esmalte ele vai estar sendo protegido, aguardando o seu processo de erupção na cavidade oral. Tudo isso que a gente falou envolveu diversos conceitos que vão desde a biologia celular, da histologia, entendendo um pouco de odontologia, e a gente visualizou então todo o ciclo vital do ameloblasto, perfazendo então todas essas fases que eu acabei de citar. Então a gente vai partir agora para entender o nosso terceiro e último aspecto relacionado com o esmalte, que é a estrutura dele. Então, um dos aspectos da estrutura do esmalte nós já vimos, que é ele ser formado em grande parte por prismas e esmalte interprismático. E esses prismas, então, eles vão ter uma direção perpendicular à superfície da dentina. Então, se a gente olha nessa imagem aqui, que vocês já viram ela, né? A gente tem a dentina aqui nessa região e a gente tem o esmalte aqui. E a direção, então, desses prismas vai ser perpendicular em relação à dentina. Então, eles vão vir nessa direção aqui, perpendicular à superfície da dentina. Então, na região de ponta de cúspide, a orientação desses prismas, eles seriam, então, mais verticais, representado aqui por essa linha preta para vocês. E já na região do esmalte cervical, eles teriam uma orientação, então, mais horizontal, mas tendendo sempre a essa direção perpendicular em relação à dentina. E os prismas, eles não seguem uma linha retilínea até a porção mais superficial do esmalte. Eles vão tendo um trajeto um pouco onduloso. E em função disso,
né, dessa direção perpendicular da superfície da dentina, esse direcionamento vertical na região de ponta de cúspide, essa horizontalidade que tem no esmalte cervical e essa ondulação leve que pode acontecer no trajeto do prisma, vai formar algumas das estruturas que a gente vai trabalhar então agora na sequência. Então, a segunda estrutura do esmalte que a gente vai trabalhar são as estrias de Retzius. E para trabalhar essas estrias, a gente vai usar essa imagem aqui, primeiramente à esquerda, aonde ela tem essa coloração que vocês estão enxergando, ela é bem colorida, né? Em função de ela ter sido obtida por um microscópio de luz polarizada. Então ela faz essas colorações. Ele é um corte longitudinal, na verdade, da estrutura dentária, onde aqui vocês têm a região de dentina e aqui vocês têm a região de esmalte. E as estrias de Retzius aqui para vocês, elas estão sendo representadas por esse tom mais escuro e preto. E se vocês observam, essas estrias, elas vão partir desde a região aqui próximo à dentina até então a superfície do esmalte, tendo então essa direção oblíqua que vocês estão visualizando. Se a gente olha então num corte agora transversal, e aí eu vou pedir para vocês, né, suprimirem aqui a imagem dessa lamela que está aparecendo aqui para vocês e focarem nessas setinhas que vocês estão visualizando aqui, ó. Essas setinhas, elas estão demarcando para vocês a linha de Retzius. E quando a gente olha então num corte transversal, ela vai aparentar como anéis concêntricos essas estrias. Mas como é que se formam então essas estrias de Retzius? Por que elas estão ali? A ciência então ela ainda tem algumas dúvidas em relação à real formação dessas estrias de Retzius. Mas a hipótese que mais é aceita é que quando os ameloblastos eles fazem a secreção da matriz orgânica, haveria períodos de pausa da secreção. Então eles têm atividade e fazem uma pausa, têm atividade e fazem uma pausa. E atrelado a essa pausa, no momento em que ele faz uma pausa e aí ele retoma de novo a síntese de matriz, esse ameloblasto ele se deslocaria de forma bem sutil. E essa pausa associada a esse deslocamento formaria então essas estrias de Retzius. Acredita-se também que tu ter uma estria de Retzius maior ou menor poderia estar relacionado com distúrbios sistêmicos. Então, uma criança, por exemplo, ao ter o seu nascimento, que é um período, né, abrupto para a criança, seria um período em que os ameloblastos passariam um tempo mais longo sem sintetizar a matriz do esmalte que está em formação na cavidade oral daquela criança. E isso promoveria, então, a presença de uma estria maior, mais evidente. E essas estrias de Retzius também poderiam ser maiores, né, mais proeminentes, em casos, por exemplo, em que a criança passasse por outros tipos de distúrbios, como febre alta, né, em que os ameloblastos então dariam uma parada maior do que seria o natural eles pararem. Então, de forma geral, se acredita nisso, que essas estrias de Retzius elas são provocadas pela pausa dos ameloblastos na secreção da matriz, uma leve alteração de direcionamento. E essa pausa, ela pode ser maior em alguns distúrbios fisiológicos que a criança pode ter. E dentro disso a gente tem o nascimento, formando então linhas mais proeminentes, estrias mais proeminentes. Então, uma terceira estrutura do esmalte são as estriações transversais. E essas estriações, elas vão aparecer então ao longo do prisma e vão ser transversais aos prismas, por isso que ela recebe esse nome. Nessa imagem à esquerda, a gente tem uma microscopia de varredura e aqui em cima a gente teria a representação então dos prismas, só que num esmalte de roedor, e aqui em B a gente teria os prismas, aqui o esmalte interprismático, mas em humanos. E a gente enxerga nos prismas aqui nos roedores a presença de faixas aqui, ó, transversais. Da mesma maneira que no humano, a gente também enxerga a presença de estriações transversais ao prisma. Ainda tem muito debate sobre como é que são essas estriações e da onde que surgem essas estriações. Então, com o avanço da microscopia, permite que a gente visualize imagens como a gente está vendo aqui, ó. Isso permitiu então aos pesquisadores enxergar ou
pelo menos subentender que haveria nessas estriações transversais, então, seriam regiões de constrição, aonde tu teria regiões de constrição e expansão alternados no mesmo prisma, provocando então essas feições dessas estriações. No entanto, tem algumas literaturas que relatam que, na verdade, olhando mais de perto, o que seriam essas constrições, na verdade, seriam ranhuras no prisma. Então ainda a gente vê uma dificuldade de consenso com relação ao que se apresenta na literatura. Aqui a gente tem uma outra imagem, que também é uma imagem de microscopia, e mostra então um corte longitudinal dos prismas, marcado aqui como prisma pra gente, ó. E aqui então a gente estaria enxergando o que seriam as estriações transversais promovidas pela constrição do prisma, né, nas regiões de prisma. Então ele faria a volta aqui por trás nos prismas. Aqui possivelmente a gente teria uma outra zona então de constrição, mas como eu falei, ainda há uma questão de inconsistência com relação ao que realmente são essas estriações transversais, que é nítido que a gente observa nos prismas, né? A gente enxerga isso. E há também ainda uma inconsistência no sentido de, bom, e como que se gera essas estriações transversais? Os pesquisadores, eles sabem que diariamente no humano o esmalte ele é depositado aí em torno de uma espessura de 4 micrômetros. E o que eles começaram a observar a partir das imagens, né, do esmalte? Que essas estriações transversais, elas também se apresentavam de 4 em 4 micrômetros. Então começou a se fazer uma associação lógica de que possivelmente essas estriações transversais elas seriam oriundas desse ciclo circadiano da própria deposição de esmalte. Então eu deposito esmalte diariamente, né, em torno aí de 4 micrômetros, e essas estriações transversais, então elas teriam alguma relação com esse ciclo circadiano de deposição do esmalte por parte dos ameloblastos. Mas, de novo, há uma indefinição em relação a isso. Outra possibilidade é que essas estriações transversais elas seriam em decorrência da própria organização dos cristais que compõem, então, esse prisma e que promoveriam essas estriações. E a terceira e última possibilidade é que, na verdade, essas estriações transversais elas são acarretadas pela relação, né, ou melhor, a inter-relação entre o esmalte interprismático e o prisma. E isso promoveria, então, essas estriações transversais. Mas ainda é muito dúbio para qual hipótese que se corre, né? Então, o esmalte nodoso, ele é uma outra estrutura do esmalte e ele está presente em um local específico, na região de vértice das cúspides. E o esmalte nodoso, ele nada mais é do que o entrecruzamentos de prismas que acontece nessa região. Se vocês bem lembram, os prismas, eles não têm uma trajetória da região próxima à dentina até a região próxima da superfície do esmalte completamente retilínea. Ele faz uma certa curvatura. E em função disso, acaba que os prismas acabam se atravessando em muitos locais. E essa região, então, da região de cúspide, é uma região em que ele acaba fazendo isso. E isso reflete, então, na estrutura que a gente enxerga nessa imagem aqui, ó, que é uma região aqui que aparecem os filamentos mais escurecidos, caracterizando, então, o esmalte nodoso, que vai desde a região, então, próxima à dentina até a região próxima à superfície do esmalte. Outra estrutura, então, do esmalte são os tufos e lamelas de esmalte. A gente vai trabalhar ambos juntos aqui porque eles são hipomineralizações, ou seja, regiões que não têm uma completa mineralização, onde a gente consegue então detectar maior porção de material orgânico. Os tufos estão representados aqui à esquerda para a gente, aonde aqui a gente tem a dentina, né? Aqui nós temos então o esmalte e aqui então a gente tem os tufos. Esses tufos, eles partem da região do esmalte que está assentado sobre a dentina. E ela vai formar então uma fita fina, né, e ondulada, como a gente pode enxergar aqui, e ela não vai atingir lá a superfície do esmalte. Geralmente os tufos, eles vão ter aí aproximadamente 1/3 da espessura do esmalte.
E as lamelas, que está representado então nessa imagem aqui pra gente, onde aqui a gente tem o esmalte, e aqui embaixo nós temos a dentina, e aqui então representado para vocês a gente tem a lamela. E a lamela então, ela parte da região onde o esmalte se encontra com a dentina, né, uma região chamada de junção amelo-dentinária, e geralmente ela vai se estender até a superfície do esmalte. Se a gente olhar aqui nessa imagem, a gente observa que ela é uma fita, então, linear e evidentemente mais longa do que os tufos. Mas ambos são regiões onde a gente tem, então, uma leve hipomineralização, uma mineralização menor do que a gente tem, então, no resto do esmalte. Tanto os tufos quanto as lamelas, eles acompanham o eixo dos prismas, e isso faz com que a gente consiga visualizar eles melhor quando a gente faz cortes transversais. Em cortes longitudinais, a gente vai ter dificuldade de enxergar essas estruturas. As junções amelo-dentinárias, elas são estruturas que, na verdade, a gente vem conversando a respeito delas sem dar nome aos bois. Na verdade, a junção amelo-dentinária é a região, então, aonde a dentina se encontra com o esmalte. Ou, de outra maneira, é o limite entre os dois tecidos mineralizados. A junção amelo-dentinária, ela está representada nessa imagem aqui pra gente, ó, nessa região aqui, onde acima a gente tem o esmalte e abaixo a gente tem a dentina, e ele também está denotado nessa imagem B aqui, onde nessa imagem foi feito um preparo, na realidade, no material, onde foi removido o esmalte, deixando somente a dentina, por isso que está deflagrado aqui para vocês espaço do esmalte. E a gente consegue então enxergar que a junção amelo-dentinária, ela é toda pregueada. E esse pregueamento, acredita-se que está associado ao imbricamento que tem que acontecer entre a dentina e o esmalte. Essas duas estruturas, esses dois tecidos, eles têm que se manter fortemente unidos e possivelmente esse pregueamento ele auxilia nesse processo. Se a gente olhar essa imagem aqui ao lado, é um pré-molar, na verdade, em que toda a parte do esmalte foi removida, né? Aqui a gente tem a região, então, das vertentes aqui das cúspides, né? Se a gente olhar aqui, nessa região, parece que a gente tem uma maior irregularidade da superfície. A gente consegue visualizar um maior pregueamento nessa região do que nessas regiões que estão aqui. Então, geralmente se encontra um maior pregueamento na dentina coronal, nessa região mais coronária, onde a gente vai ter um impacto da oclusão maior. Uma outra estrutura do esmalte que eu gostaria de conversar com vocês é sobre os fusos de esmalte. Esses fusos, eles estão representados aqui no maior aumento para vocês, ó. E aqui a gente tem a dentina, então ele tá rente à dentina, né? E aqui nessa outra imagem são essas estruturas que vocês estão enxergando aqui, ó. Esses fusos, na verdade, eles são formados a partir do momento em que está acontecendo a formação da dentina e a formação do esmalte, e que os odontoblastos, e portanto os formadores da dentina, emitem prolongamentos para essa região aqui onde vai ser secretado o esmalte. A partir do momento que é secretado o esmalte ao redor então desses prolongamentos que permaneceram aqui nessa região, a gente vai ter a formação então desses fusos que aparecem aqui nessa parte do esmalte e que estão todos eles apontados por essas setas para vocês. Então, a última estrutura do esmalte que eu gostaria de falar para vocês são as periquimáceas. E essas periquimáceas, elas nada mais são do que ranhuras presentes na superfície do esmalte. São essas ranhuras que vocês estão enxergando aqui, ó. E elas são mais evidentes em dentes recém-erupcionados, porque os dentes que já estão há algum tempo na nossa cavidade oral, a superfície deles sofre um constante atrito, que leva então à dissolução então dessas periquimáceas. Se a gente for olhar essas periquimáceas numa eletromicrografia de varredura, a gente vai ver uma superfície como vocês estão enxergando aqui, ó, com a presença dessas ranhuras, essas periquimáceas, dando então
esse aspecto aqui para a região da superfície do esmalte. Mas da onde que surgem essas periquimáceas? E aí a gente vai para essa imagem aqui à esquerda. Elas surgem a partir das estrias de Retzius que nós falávamos anteriormente, onde essas estrias elas vão terminar na superfície do esmalte, criando então essas periquimáceas nas regiões cervicais da coroa e nas regiões então de vertentes de cúspides. Nessas regiões ele vai terminar na superfície do esmalte e isso cria o aspecto que a gente está enxergando aqui, cria essas ranhuras que a gente chama de periquimáceas. Nas regiões de vértice de cúspides ou bordos incisais, as estrias de Retzius elas vão ter essa morfologia que vocês estão visualizando aqui. Então, a gente não vai ter a presença dessas periquimáceas nessas regiões. E assim, então, a gente conclui as nossas estruturas do esmalte.